Prado Silveira. O projeto é O Mundo que Eu Desconheço. À vontade, professor. Bom, eu trabalho na EJA já há alguns anos, este é o meu último ano aqui. Acho que aprendi muito mais do que ensinei durante todos esses anos. E acho que sou muito grata aos meus alunos pela oportunidade que eles me deram de me tornar a pessoa que sou hoje. Durante esses anos me incomodava muito a questão dos alunos, quando a gente promovia algum evento fora da escola, eles não participarem, porque eles entendiam que isso não era aula. E a minha briga durante uns anos com eles foram uma das brigas. E eu dizia que aquilo era aula sim, que era importante que a gente saísse e conhecesse outras formas, né, de viver dentro deste mundo. Visto que a caracterização da minha turma é assim, a maioria dos alunos já são de uma terceira idade, a maioria deles são evangélicos, então poucos assistem televisão, poucos escutam rádio, se interessam muito pouco pelo mundo que a televisão mostra, né? E muitos deles vieram porque eles queriam aprender a ler a Bíblia. E eu ficava imaginando como eles iriam ler com as letras tão minúsculas, né? Sendo que a idade não contribui muito. E aí, gente, vamos, até que um dia eu dei um chilique, eu falei, olha, desse jeito nós não vamos mais, eu não vou promover mais nada, porque eu estou passando vergonha. E aos poucos eles foram. E foram se encantando por um outro lugar, que havia vida fora da escola, né? E aí a gente foi... Isso é um trabalho que eu venho fazendo durante alguns anos, como eu já disse para vocês. Então, assim, a EJA, a gente sabe que tem uma característica que esses alunos permanecem por alguns anos dentro da escola. Alguns não querem ser promovidos, porque eles entendem que ali já está bom, né? Eles vêm muitas vezes para se relacionar, para bater papo, para conversar, e você vai dizendo que nisso tudo a gente vai aprendendo. E aí a gente foi começando a sair através de alguns projetos que foram feitos. Tanto que eu coloquei o projeto, mas eu poderia quase dizer que é uma atividade permanente, né? Porque é uma atividade de todos os anos e eu gosto muito de sair com eles. Então, se não tem ônibus, eu ponho todo mundo no meu carro, eu levo, eu busco. Se precisar fazer 2, 3 viagens, eu faço, eu não me importo, porque eu gosto. Porque eu acho que eles têm que conhecer outros lugares. E se eu estou aqui, eu posso proporcionar isso para eles. Não é minha obrigação, mas eu me sinto feliz de fazer isso por eles. Então, assim, o sonho deles era ir à praia, a gente conseguiu ir à praia. E aí, todo ano eles queriam ir. Eu falei que não, né? Também não é assim, né? A gente cada ano vai para algum lugar. Então, assim, é uma coisa que eu acho super importante, que também, além da gente se propor a levar, que eles também tenham condições de serem levados além da gente, né? E que o transporte faz falta para a gente, né? O transporte da noite, para levar esses alunos para passear. Porque no começo vai pouquinho, mas depois, aos poucos, um vai contaminando o outro. E aí a gente foi... Primeiro comecei com algumas atividades diferentes dentro da sala de aula, né? Então, assim, dia de mãe. Então, assim, propus lá um bingo, fazer uma comidinha. Como todo mundo vê, é na comida que a gente se reúne, né? Eu acho que isso em qualquer lugar. Uma mesa é sempre um bom lugar para reunir as pessoas e conversar. Então a gente começou com isso, porque eles também não queriam jogar, porque o jogo não é lícito. E eu tinha que explicar que através do bingo eu estava ensinando matemática, né? E aí a gente foi trabalhando essas questões matemáticas, trabalhando o jogo. Então eu fiz mesinha mesmo, forrei, trouxe coisas, ia comprando, ia premiando eles. Depois eles foram gostando disso, né? E foram, então, assim, trabalhavam um pouco a questão dessa rapidez, porque eles têm muita dificuldade para anotar.
E aí, às vezes, a gente misturava com as outras salas e já tinha aluno que era bingueiro, né? E eu dizia, brigava, porque a pedra, porque não, tinha um monte de regra no bingo e que eu desconhecia. E aí eu ia dizendo, gente, aqui não é uma jogatina, aqui é uma brincadeira, a gente está aprendendo, né? Trouxe alguns jogos, depois fui introduzindo alguns jogos, uma surpresa que eu, assim, a gente já sabe, mas a gente, é tão natural as pessoas jogarem jogo de percurso com dado, conhecerem, e aí você dá, você percebe que ninguém nunca jogou, né? E aí você vai ensinando, vai trabalhando um pouco isso com eles. Aí veio uma estagiária na escola, e aí ela sabia fazer patchwork, então eu aproveitei para a gente fazer um pouquinho disso. Eu também gosto de trabalhos manuais, não sou professora de artes, eu gosto de artesanato, de fazer artesanato, deles verem produtos prontos. Então a gente foi trabalhando e aos poucos eles foram assim, entrosando um pouco mais, porque ali eles podiam mostrar as capacidades que eles tinham. Então com isso a autoestima deles foi melhorando, porque assim, escrever e fazer conta era difícil, mas quem é bom em conta só quer conta, quem é bom na escrita só quer escrita. E aí você tem que dizer que a escola vai muito além de escrever e fazer conta, né? E aí a gente foi estimulando isso. Depois a gente teve um projeto também que era de fotografia, fotografar o bairro, porque eles queriam aprender a ler e escrever, mas eles queriam aprender a ler para quê? Para pegar um ônibus, para saber ler uma placa de rua, né? E aí a gente foi fotografando o bairro, trabalhando essas fotografias de escrita, trazendo para a sala de aula. Fomos ao Sesc, que é pertinho, então eu às vezes arrumava os ingressos de graça, ou tipo uma vernissagem que eles nunca tinham ido. Aí tinha um artista plástico que estava oferecendo um coquetel. Aí levei os alunos, eles se sentiram importante, tinha garçom servindo, né, comidas diferentes, e eu ia trazendo para dentro da escola. Então assim, falei sobre o Japão, então o sushi, alguém comeu? Não, então trazia. Eu não gosto, não, você vai provar, prova, se não gostar, cospe, pelo menos tem que pôr na boca para dizer que não gostou e que um dia comeu. Então ia trazendo essas coisas para estimulando os alunos. E aí fomos para outros lugares, fomos para o Museu de Arte Contemporânea, fomos para o Museu de Santo André, fomos para o Zoológico, fomos para o Butantã e fomos para vários lugares. E só não fomos mais porque, infelizmente, faltou um transporte mais ativo para isso tudo, né? Porque de sábado a gente se reunia e às vezes ia também. E eu acho que com tudo isso, a gente começou a ver uma transformação nesses alunos. Então todos eles se arrumavam bonitinho para ir. E quando vinha uma coisa relâmpago, professora, você não me avisou, eu não me arrumei. Então com isso eles foram se sentindo mais valorizados, foram se sentindo mais vivos, eu diria, né? E com isso eles acabaram, a gente acabou transferindo para outras questões. Então hoje eles já leem. E aí eu tomo leitura, toda sexta eu levo para a biblioteca e eu faço assim, a aula de leitura. Todo mundo vai sentar e vai ler. E aí individualmente eu vou tomando, vou pedindo para eles lerem para mim. Acho que é um pouco como era antigamente, não sei, né? Minha professora fazia isso. E eu gostava disso. E eu acho assim que às vezes na sala não dá tempo de você sentar com todos eles individualmente. E eles brigam por isso. Eles se sentem enciumados, porque você sentou com um e não sentou com o outro. Eles se sentem enciumados porque você falou, elogiou um e não elogiou o outro. E aí a gente vai vendo assim, o quanto eles vêm carentes afetivamente também. E que isso faz muita diferença no nosso trabalho. Eu posso trabalhar tudo, mas se eu não trabalhar, eu acredito nisso, né? Este emocional desse meu aluno, eu posso fazer de tudo, nada vai para frente. Eu acho que isso é como a gente também. Nós, pessoas, o dia que a gente não está bem, nada funciona bem. O dia que a gente ouve um elogio, nossa, você está bonita, parece que aquele dia tem uma outra conotação. Faço avaliação com eles no final do ano, a
gente faz roda de avaliação. Eles conseguem hoje ir se percebendo no que eles avançaram. E hoje, essas saídas já têm outro significado, eu não preciso brigar. Eles todos já sabem que é uma aula, eles todos vão, e quando a gente volta, a gente trabalha. Eu não deixo de trabalhar nenhuma área do conhecimento, eu trabalho todas as áreas. Mas eu acho importante também essas saídas. Então, às vezes no começo, com a mudança das APs, eu já tinha tanta autonomia com isso, que às vezes eu esquecia de informá-las que eu estava fazendo isso. E aí, assim, a gente tinha alguns, eu não vou dizer que era embate, porque não é isso. Mas assim, as pessoas estranhavam um pouco isso. E aí eu lembrava, eu falava, olha, me desculpa, estou fazendo isso, marca. E aos poucos a gente foi, assim, a gente vai estabelecendo a parceria, porque as APs elas também mudam, né? Ano a ano, às vezes a cada 2 anos, uma vez por ano. E aí aos poucos elas vão entendendo o trabalho e a gente vai conseguindo passar um pouco do nosso, né? Como a gente pensa, como esses alunos funcionam. E isso faz a diferença, porque ela também consegue entender o trabalho e apostar nesse trabalho, ter a parceria junto. Então, acho que isso é muito legal, quando você tem essa parceria, eu com a direção da escola. Então, assim, como eu já estou há muitos anos, eu não sei se isso é um defeito ou acaba sendo uma qualidade, você cria algumas autonomias na escola, né? Então, você já se sente livre para fazer este trabalho. Então, muitas vezes eu informo, olha, marquei tal lugar, ou mando um e-mail, estou indo. E assim, e os alunos, e não é uma coisa, eu converso bastante com eles, apresento todo o trabalho que vai ser feito, para que eles gostem de ir. Muitos deles se colocam, ai professora, eu falo, olha, vai ter uma ópera, vamos. Vai ter, sei lá, uma orquestra, vamos. Então, e assim, é claro que é tudo coisas que a gente vai gratuitamente, né? Então é mais um SESC, o Teatro Lauro Gomes, que é do lado ali, que é a divisa entre o Rudy Ramos e Santo André. Então a gente vai fazendo um pouco desse intercâmbio, aonde tem eu vou carregando. E eu brinco agora, eu falo que São Bernardo e Santo André são cidades irmãs, porque o partido é o mesmo, então eu consigo carregar mais para um lado e para o outro, né? Mas eu acho que é um pouco disso, é a valorização. E assim, deste ano especificamente, eu tive pouco material, porque eu tive, assim, eu fui roubada, roubaram meu carro e roubaram todo o material que eu tinha lá dentro dos meus alunos. Então, algumas coisas que tem, é um pouco de anos anteriores que eu vou apresentando, tá? E que algumas coisas ainda permanecem. E como a gente tem algumas questões também aí das memórias, então esse ano eu foquei um pouco mais o meu trabalho na questão da memória, porque eu estou percebendo que alguns alunos meus, e eu infelizmente percebo isso que eu estou indo junto com eles, a memória já não é mais a mesma, né? E eu tenho me preocupado porque alguns alunos têm perdido a memória. E aí assim, a gente vem trabalhando muito essa questão da memória. E eu tinha feito um vídeo onde cada aluno foi falando um pouco da sua vida. Então, cada um falava um pouco da sua história de vida. No começo, eles tiveram muita vergonha de serem filmados, porque eles não queriam falar da vida deles. Eu falei, mas você não precisa me contar a sua vida, só me conta da escola. E aos poucos eles foram contando da vida. E aí você vai vendo que vida miserável eles tinham e que você querer algumas coisas, primeiro tem que passar por outras. E aí eu volto de novo nessa questão da valorização do aluno. Essa questão de valorizar quem é esse sujeito que está ali dentro. Os saberes que ele tem, as coisas que ele sabe fazer, né? E aquilo que ele não sabe a gente aos poucos vai ensinando. E aí esse ano a gente vem trabalhando com as memórias, tinha filmagem que eu tinha feito há 2 anos e eu ia agora retomar com eles essas filmagens e ia transcrever agora. Então, na realidade, como muitos já estão lendo, escrevendo,
Então a gente ia transcrever essa história. Como essa parte ficou perdida, então a gente está transcrevendo não aquilo que eles falaram, mas aquilo que eles estão relembrando ou retomando, né? E aí agora a gente está passando uma coisa mais para a escrita. E acho que basicamente é isso. Eu vou mostrando, e aí acho que vocês vão lembrando um pouco, né? A memória de vocês ainda é recente, porque memória de velho é mais antiga, né? Das coisas antigas. Memória de gente nova é das coisas recentes. Então, assim, acho que a gente pode dizer que estamos novos aqui, né? Que é das coisas recentes. Eu também não domino muito bem. Eu aperto aonde? É um Inter? É F5. Quer que apague a luz? Não sei se precisa. Vocês acham que vocês dormem? Pode apagar aí, então, Cidinha. Aí a valorização da mulher, então assim, teve mês da mulher, né, o mês das mães, então a gente vai fazendo um pouquinho de tudo. E eu faço surpresa, eu arrumo a sala, ponho as coisinhas e depois mando eles entrarem. Eu acho que eles nunca tiveram isso. Acho não, eu tenho certeza. Eles nunca tiveram surpresa, não tiveram festa de aniversário, não tiveram nada, e eu acho que eu posso contribuir nisso. Aí era o Museu de Arte Contemporânea, né? Onde muitos não queriam ir, depois eu insisti muito. Essa mesma era uma aluna que ela dizia que aula não era aula, só era aula se ela sentasse para ler e escrever. Essa aluna também modificou muito a forma dela ver o mundo. Acho que todos eles, viu? É que eu não tenho o depoimento deles aqui para trazer, que eu acho que é legal ouvirem eles falarem, né? E é legal porque eles perguntam, eles querem saber. E quando eles não perguntam, eu pergunto. E aí faço eles ouvirem junto, para que eles entendam que a gente também não sabe tudo, né? Eu não pus música porque eu achei que eu ia falar junto. Esse senhor entrou totalmente analfabeto, ele queria aprender a ler placas, hoje já lê, escreve e não quer mais sair da escola. Eles não têm sonho de trabalho, de fazer faculdade, todos já são aposentados, a maioria é aposentada já. Isso era uma coisa bastante legal que tinha, não estou fazendo uma crítica, tá? Mas assim, essas aberturas que tinha do museu, onde tinha alguém para estar explicando, eu acho que isso os alunos ganharam bastante. Aí é o Museu de Santo André, que acho que todos nós tivemos, quem trabalha já há alguns anos, tivemos a oportunidade de ir visitar à noite, acho que isso também é bem legal. Abrir o museu à noite para que os alunos possam ir, porque eles sozinhos não vão. Mas, gente, eu acho que se perguntar aqui, quem vai no museu? Acho que é difícil a gente ir. O Parque Escola também, que a gente fez um trabalho à noite com as plantas carnívoras. Então, assim, isso tudo, gente, estava sempre atrelado a alguma coisa, tá? Nunca é o passeio pelo passeio. E é legal porque a partir daí eles vão retomando um pouco a história deles, eles falam um pouco mais desinibidamente da história de vida deles, né, nesses passeios. Porque se você pergunta na sala, poucos falam. Mas se você está numa saída mais descomprometida, assim, né, mais relax, você já chega do lado de um, ele já conta um pouquinho da história, você já chega do lado do outro, eles contam. Esses que estão no colo um do outro aí é marido e mulher. Esse daí foi o trabalho de fotografar o bairro à noite. E aí eles fotografaram, eu pedi para que eles fotografassem para ver como eles viam o bairro. Então assim, tá meio... Eu fiquei sem saber se eu ponho essas fotos meio não muito nítidas, mas esse é o lugar deles e foi como eles conseguiram fotografar. Meio tremido, não muito. Aí a gente deu a volta no bairro todinho.
Aí eles quiseram me levar na casa deles para tomar café. Fui na casa, não dava para ir na casa de todos, né? Mas em alguns eu fui. Às vezes quando está doente visito. Aí foi num sábado que a gente foi ao zoológico. Eles nunca tinham ido ao zoológico. E aí eles tinham um desejo enorme de ir. E eu disse que pagava se tinha algum problema para eles, né? Porque nem todos tinham mais de 60, né? Mas eles toparam ir. E quem não tinha, a gente fez vaquinha, pagou. E aí a gente foi trabalhando também, eu tirei foto das placas para depois a gente trabalhar isso em sala de aula. E é engraçado porque o piquenique é piquenique com maionese, farofa, frango, né? A gente já foi no Museu do Futebol também, eles queriam ir de novo esse ano. Fomos no Museu da Língua Portuguesa, fomos em vários lugares. E assim, vocês veem todos eles muito alegres, né? E não é porque está tirando a foto. Eles estão felizes nesse lugar. Porque é um lugar assim, onde ninguém, se eu não levasse, eu acho que eles não iriam por pouco. Porque assim, como todos eles já são mais idosos, eles dependem de outras pessoas para levá-los. Aí foi uma parte de culinária que a gente fez na escola também, é que elas não vieram em sequência, né? Mas aos poucos foi aí que a gente começou a reunir um grupo, e aí o grupo já estava muito mais próximo, né? Nessas saídas, nessas questões, todo mundo fazia, alguns homens ainda meio relutantes, eu brincava e falava, você só vai para vir para comer? Ajuda também. Aí fiz o ano passado uma reunião com os filhos, né, com os filhos, porque eu acho legal assim, que eu sempre brincava e falava, ó, você está faltando muito, eu vou ter que chamar sua mãe aqui, né? E dava risada, né? Ai, professora, só se for no céu. Eu falei, bom, eu vou começar a chamar os filhos aqui. E aí no final do ano passado eu fiz uma reunião com os filhos. Então a gente fez algumas coisas e trouxemos os filhos. Aí eu fiz um vídeo, que infelizmente também se perdeu, né? Mas fiz um vídeo com os filhos de tudo que nós fomos fazendo dentro da escola, para que os filhos também pudessem entender um pouco o trabalho da escola e incentivar os seus pais a estudarem e valorizar um pouco o estudo, porque muitos pais não vêm porque eles já estão aquela questão, vai na escola para quê? Já é velho, vai fazer o que na escola? Né? Então, para que eles pudessem também valorizar um pouco esse trabalho que os pais fazem, né? Para que incentive. Eles não vão fazer uma faculdade, talvez. Se bem que eu tenho brigado e falo, gente, tem a faculdade da terceira idade, que vocês podem fazer. Né? Mas para que incentive. E assim, você vê a mudança de vida, de postura, né? Muitas delas casaram porque era a única opção, marido alcoólatra, chegavam a apanhar dos maridos. Hoje em dia, não é que eu desfiz casamento, não. Mas elas começaram a se reconhecer enquanto pessoa, né? Então assim, dá um rumo para a vida, né? Mas sempre valorizando a escola. Aí foi a oficina de patchwork e a felicidade delas, né? Trouxeram blusa, foram fazendo, todo mundo fez. E é esse um pouco do trabalho que eu tinha para apresentar. Pode acender.